Fala galera, mais uma aula aqui de economia industrial e agora vamos falar ali do capítulo 13 do livro, que vai falar sobre teoria dos custos de transação. Esse conceito de teoria de custos de transação vai surgir com Ronald Coase ali em 1937, quando ele escreve o livro The Nature of the Firm, e ele coloca ali várias condicionantes ali para tentar aproximar a realidade da teoria econômica. Então, primeiro ele vai, de maneira geral, mostrar que comprar e vender acarreta custos. Isso aí não estava sendo levado em consideração ali nem pelos clássicos ou mesmo pelos neoclássicos. Quando a gente falava entre uma transação, a gente imaginava que isso aí aconteceria sem custos. E pensando como comparação com a física, é como pensar que um objeto vai do ponto A para o ponto B sem ter um atrito com a atmosfera ou com o meio ambiente que ele está ali envolvido. Então, esse atrito para a economia, de certa maneira, são os custos de transação. E ele vai falar assim, primeiro, por que as empresas existem, né? E ele vai falar que as empresas são um nexo de contratos, né? São formadas a fim de dar lucro para os seus donos, né? E aqui cabe fazer uma distinção para compreender melhor a leitura desse capítulo. Vai ter dois tipos de situação que a empresa vai encontrar. Ou ela vai buscar no mercado os seus recursos, alguma parte da produção que ela vai terceirizar, ou ela vai incorporar isso hierarquicamente. Então, sempre a gente vai dizer que uma empresa vai solucionar os seus problemas a mercado ou hierarquicamente. Quando a gente fala hierarquicamente, a gente quer dizer que essa empresa incorporou essa parte da cadeia produtiva dentro dela. E quando a gente fala que é a mercado, quer dizer que ela terceirizou essa etapa da sua cadeia de produção. Então, a base toda do problema está aqui em considerar que as organizações que decidem a alocação dos fatores de produção no seu interior, ou seja, hierarquicamente, substituindo pelo mecanismo de mercado, eles vão ter ali custos de transação. E os custos de recorrer ao mercado são significativos entre as etapas do seu processo de produção. Por isso a gente tem ali a teoria dos custos de transação. E o que seriam esses custos de transação? Essa definição é importante anotar ali, que é a parte mais importante desse capítulo realmente. Os custos de transação são os custos que os agentes enfrentam toda vez que recorrem ao mercado. São os custos de negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato. A unidade básica de análise é o contrato. Por isso que lá atrás ele falou que as empresas são como um nexo de contratos, que você faz contrato com fornecedores e com pessoas que você vende. Mais à frente a gente vai ver que realmente hierarquizar também é uma solução que vai incorrer custos, né? E esses custos vão ser analisados de forma diferente. Porém, aqui o foco são os custos que a gente tem quando a gente vai ao mercado. Porque se a gente incorpora isso hierarquicamente dentro da empresa, uma atividade que é terceirizada e não tem o resultado esperado, a gente pode simplesmente trocar o funcionário ou recontratar ele, ou tomar providências para que aquilo funcione da maneira desejada. Agora, se a gente vai ao mercado, a única coisa que vai garantir que a tarefa contratada seja desempenhada são os contratos e a certeza que aquelas regras colocadas em contratos também vão ser cumpridas. Só que existem algumas coisas ali que vão dificultar para que isso aconteça. E isso envolve os custos de transação. E aqui nessa segunda etapa do capítulo, quando a gente vai falar sobre a natureza dos custos de transação, a gente vai dizer que a informação é assimétrica. Ou seja, a gente não tem como avaliar de modo assertivo que aquilo que a gente sabe é realmente a realidade. Por diversos fatores isso acontece. Primeiro, a questão da racionalidade limitada, a complexidade e a incerteza, o oportunismo e a especificidade dos ativos. Então vamos ver cada um aqui. A racionalidade limitada está relacionada ali com a complexidade e com a incerteza. Sobre racionalidade limitada, a gente pode falar que a gente não consegue prever tudo que pode acontecer de errado
quando a gente vai estabelecer um contrato. Tem coisas ali que realmente a gente não consegue colocar no contrato. Porque, aliás, se a gente faz uma negociação e tem um contrato, o contrato ele só vai ser exercido ou só vai ser utilizado, né? As empresas irão recorrer a ele e ver o que está acontecendo ali se alguma coisa deu errado. Porque se eu contratei um serviço e o serviço foi entregue, o contrato estava lá assinado, o contrato é meio que uma garantia de que aquilo foi feito. Se não foi feito, eu vou recorrer ao contrato, vou ver ali o que está de cláusula ali para ver o que vai acontecer com as duas partes. Se uma delas vai ter que pagar a multa ou se vai ter que devolver o dinheiro, o que vai acontecer. Então, quando a gente coloca ali a racionalidade limitada, a gente também embate ali nesse negócio de complexidade e incerteza, porque de um lado a gente não tem certeza de tudo que pode estar ali no contrato e de outro lado isso aí é muito complexo para a gente colocar tudo ali no papel. Outro fator aqui de grande relevância é o oportunismo e as especificidades dos ativos. E para oportunismo, a gente vai usar sempre essa definição, que é a transmissão de informação seletiva, distorcida e promessas autoacreditadas sobre o comportamento futuro do próprio agente, isso é, a priori, que não irá cumprir. Então, o oportunista aqui não é aquele cara que vocês veem que surgiu uma oportunidade, ele vai lá e agarra aquela oportunidade. O oportunista é, para o conceito econômico, um cara que vai lá e está mal intencionado. Então, por alguma dessas maneiras citadas, ele vai tentar tomar vantagem da outra parte que está ali sendo negociada. Ou ora ele vai fazer uma informação seletiva, ou seja, ele pode ser que não esteja mentindo, mas ele não vai contar tudo que ele sabe. Ora ele pode mentir realmente, distorcer ali as informações. Ora ele pode fazer promessas autoacreditadas, ou seja, não, vou cumprir sim, não, pode deixar comigo, ixi, isso aí 2 semanas eu entrego. Então ele faz isso a priori, né? Ou seja, e com isso ele vê proveito ali de ganhar mais daquilo que é o combinado. Então a assimetria de informação ela vai criar condições para que os agentes adotem informações oportunistas. E o oportunismo ele vai acontecer ex ante, ou seja, o cara já sabe ali que ele vai te sacanear e vai lá e te sacaneia mesmo. Ou ele pode ser ex post, que daí vai ter o seguinte desfecho, né? O cara combinou uma coisa certa, sabendo que ele ia fazer realmente a coisa certa, mas aí no meio do caminho, o contrato já assinado, ele vê a oportunidade de tomar alguma vantagem que não foi combinada previamente e exerce esse oportunismo. E aí envolve também a questão do moral hazard, né, que é um termo muito utilizado também nessa literatura, que é o risco moral. É muito comum a gente ver algumas análises em relação à teoria dos jogos para descrever essa questão do risco moral, né? Será que o comportamento de um agente em relação ao outro, ele vai tomar mais chances de ser oportunista se ele tiver que fazer operações com aquela outra parte recorrentemente? Ou será que se ele tiver que fazer uma transação uma única vez, isso vai ter um desfecho mais fácil para um oportunismo? Então a questão moral está ali envolvida, porque se eu acredito que eu vou ter que comprar daquele fornecedor por mais vezes, pode ser que eu esteja sujeito a ser menos oportunista para preservar um tipo de relação mais recorrente. Agora, ao passo que eu vejo que eu nunca mais vou ver aquele fornecedor, eu fico mais suscetível a ser oportunista, porque eu não tenho tanto esse risco moral. E a questão da especificidade dos ativos, ela é necessária para gerar problemas no funcionamento dos mercados junto com os itens anteriores. E aqui a gente tem o problema do refém. A questão aqui é o seguinte:
Quando a gente faz compras que são muito específicas, a gente cai meio que numa situação de monopólio dentro de alguma das etapas da cadeia produtiva do nosso negócio. Por exemplo, se eu produzir um carro e o chassi do meu carro for fabricado exclusivamente em uma determinada fábrica, eu fico refém dessa fábrica para produzir a minha linha de produção. Então, o que essa fábrica fizer vai acabar afetando diretamente a minha produção final, porque eu dependo muito daquela fábrica. Esse é o problema do refém. E aí, se eu vejo que eu tenho muitos problemas em relação a custos de transação, ou seja, estou vendo que o cara está me passando a perna, ele está cobrando um valor muito mais caro do que eu poderia pagar em outro lugar, ou realmente ele está atrasando as entregas, ou seja, isso tudo vai ser custo de transação. A solução que eu vou buscar é hierarquizar essa operação, ou seja, eu vou pegar alguma coisa que é terceirizada, nesse caso aí a produção do chassi do automóvel, e vou eu mesmo contratar a mão de obra, comprar o maquinário e incorporar isso dentro da minha cadeia produtiva, ou seja, dentro da minha própria empresa. Aqui na terceira parte do capítulo são descritos ali a natureza dos contratos. Então, na primeira etapa, a gente tem ali os contratos de cláusulas condicionais, onde as partes estabelecem um dado desempenho e dependendo do que ocorra no futuro. Mas aí a gente tem também a dificuldade de antecipar possíveis circunstâncias futuras e as providências que a gente vai tomar. Por mais que a gente tente colocar o máximo possível de previsão nos contratos, tem sempre coisas que a gente não pode prever. Envolve ali aquela questão da incerteza e da assimetria de informações. Temos também problemas em identificar com precisão e a baixo custo quais circunstâncias estão vigorando atualmente. Então, vamos lá, eu fechei um contrato com um cara, mas eu tenho um custo de monitorar esse cara para ver se ele está realmente fazendo aquilo que a gente combinou. Será que é prudente eu colocar uma câmera lá no meu fornecedor? Será que eu tenho que contratar uma outra pessoa para ficar monitorando se realmente aquele cara está fazendo o que foi contratado para fazer? E por último, o problema de identificar se foram tomadas as medidas adequadas àquilo que aconteceu. Então, todas essas situações criam a possibilidade de oportunismo. Nos contratos de curto prazo sequenciais, ou seja, que eu vou fazer vários contratos em sequência com os meus fornecedores, aqui a gente tem uma situação em que não há um vínculo contratual duradouro, ou seja, a qualquer momento eu posso precisar de outra empresa para desempenhar aquela função contratada, então não há um vínculo e muitas vezes isso exige o mercado à vista, ou seja, o mercado spot com baixos custos de transação, e isso pode ser visto nas questões das licitações, onde a gente tem muitos casos de oportunismo, que a pessoa vai lá e a prefeitura contrata uma empresa, por exemplo, e a empresa ganha a licitação por oferecer um preço muito abaixo dos outros concorrentes, só que daí na hora de entregar o produto ela entrega com baixa qualidade ou entrega menos do que aquilo que foi contratado. E por último aqui temos a relação de autoridade, onde um agente pode definir o que o outro deverá executar dentro de um conjunto de ações possíveis, e nesse caso não é necessário antecipar todos os eventos futuros nem todas as ações relativas a cada um deles. Não é necessário recontratar sucessivamente, o que reduz ali o custo de transação. Nesse caso aqui a gente tem um outro tipo de relação entre as empresas, o que faz com que os custos de transação sejam muito menores. A seguir aqui temos os tipos de transações e as estruturas de governança. Então primeiro vamos definir ali o que é uma estrutura de governança. Nada mais é do que o arcabouço institucional no qual a transação é realizada. Ou seja, o conjunto de instituições e tipos de agentes diretamente envolvidos na realização da transação e na garantia da sua execução. E nesse caso, a gente pode ter três tipos de governança: pelo mercado, adotada em transações não específicas, a governança trilateral e a governança específica de transação, que a gente tem ali um contrato de relação ou uma estrutura hierarquizada. E aqui a gente tem que entender que existe uma relação de especificidade do ativo com a relevância dos custos de transação. E as fontes de especificidades dos ativos são a localização. Podemos dar o exemplo ali de uma fábrica de aço, por exemplo, que tem que estar perto das suas fontes de matérias-primas, ou mesmo de linhas de extração de energia. Especificidade física depende ali de características de design. Tem especificidades de capital humano, que é baseado ali no learning by doing, ou seja, eu tenho um funcionário que realmente
só aquele cara sabe fazer aquilo que a minha empresa precisa e realmente eu dependo muito daquele capital humano, ou seja, daquele conhecimento específico para o meu negócio. E por último, as especificidades de ativos dedicados, como por exemplo na questão de fornecimento de autopeças. Foi o exemplo que eu dei do chassi do carro, que é um exemplo bastante comum ali visto nos livros de economia. E aqui a gente tem uma tabela que vai tentar resumir qual tipo de governança a gente vai adotar, dependendo da frequência das nossas transações e das especificidades dos ativos. Nesse caso, se a frequência é ocasional e os ativos não são específicos, a gente vai buscar adotar o mercado, ou seja, a gente vai terceirizar aquela atividade da empresa. Se a gente tem uma atividade não específicas, mais recorrentes, também a gente pode buscar o mercado. Então, nesses dois casos de não específicas, eu estou buscando comprar alguma coisa que é comum. Por exemplo, eu preciso de sal na cozinha do meu restaurante. É uma coisa recorrente e não específica, então eu vou comprar no mercado. Eu preciso às vezes de orégano, não é específico, é ocasional, então eu vou lá no mercado, que eu uso menos orégano do que sal, por exemplo. Então eu posso ter esse tipo de solução, sempre é mercado. Agora, quando a gente vai tendo uma frequência um pouco maior e a questão da recorrência também é maior, a gente vai tendendo mais a internalizar a questão da empresa. E no meio termo, a gente tem a governança trilateral, quando a gente tem ali relações ocasionais e a frequência é mista, ou seja, às vezes é bastante, às vezes é pouco, e a gente então precisa de um grau um pouco maior de credibilidade, a gente põe uma terceira parte ali para ser o árbitro da jogada, para ver se as duas partes estão realmente colaborando para que aquilo aconteça. Agora, se é recorrente e mista, a gente pode adotar ali a questão da governança bilateral, ou seja, a gente vai tentar colocar no contrato tudo que a gente puder ali e tentar organizar as coisas para que todo mundo tenha o que desejava. Se é ocasional e específica, a gente também recorre ali à governança trilateral. E por último, se é recorrente e específica, aí compensa a gente internalizar, ou seja, buscar ali uma organização interna dentro da empresa. Por fim, aqui o capítulo fala sobre algumas aplicações da teoria dos custos de transação, e a gente tem ali algumas aplicações na questão da defesa da concorrência, principalmente para evitar algumas situações de abuso de poder econômico, de regulação econômica. Por exemplo, quando a gente contrata um plano de internet e a internet não é oferecida tudo aquilo que é dito na propaganda, a gente busca ali um órgão de regulação como a Anatel para tentar ali buscar os nossos direitos e para tentar fazer com que a empresa atenda melhor os outros clientes também. E por fim, a teoria dos custos de transação é utilizada para saber se um tipo de serviço público vai ser ali concedido para a iniciativa privada, por exemplo, ou realmente vai ser regulado. Aqui no Brasil a gente tem os dois casos, por exemplo, uma companhia de ônibus, é muito custo para a prefeitura contratar todos os elementos necessários para ter uma empresa de ônibus, então ela vai lá e concede aquilo para a iniciativa privada. A questão da internet e dos telefones é inclusive mais ainda complexa, então ela escolhe deixar o mercado e regular a situação para que pelo menos tenha ali uma questão de concorrência, mesmo sendo ali situações de monopólios naturais. É isso aí, galera. Obrigado aí, espero que tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, pode deixar aí ou mandar para mim no e-mail.